Os maiores ganhos do mercado raramente acontecem quando tudo já está claro. Nesse vídeo você vai entender como investidores experientes entram cedo no projeto e isso muda tudo nos seus ganhos. Vou dar um grande exemplo para você e eu espero que você entenda. Bitcoin está hoje em torno dos seus 81 mil dólares. Isso é muito importante e nos chama atenção para um ponto. O Bitcoin, ele é ou não é uma ótima ferramenta para investimento? Sim, ele é uma ótima ferramenta para investimento quando você tem em consideração o mercado tradicional, um CDB, um LCI, um LCD, que vai te dar aí 1% a 2% no máximo no mês. Então você tem investimentos no Bitcoin, é algo que realmente funciona muito comparado ao sistema tradicional. Você vai ver que o Bitcoin, ao longo dos anos, ele tem alguns movimentos que ele faz 3 anos de alta, 1 ano de baixa. Isso foi repercutindo. Então você ter um investimento a médio e longo prazo no Bitcoin é uma maneira muito inteligente. Porém, você já está pegando ele com um valor muito elevado. Eu, quando entrei no mercado em 2011, o Bitcoin ele ainda não tinha uma cotação bem definida. A gente estava ainda na estruturação da comunidade. Mas eu vou te dar um exemplo de uma operação. Em 2017, em março, compramos ali 40 Bitcoins, pagando R$2.700 por unidade. Quando foi em novembro do mesmo ano, vendemos por R$65 mil cada unidade, um lucro de mais de 200% na sua cotação. Por quê? Entramos ainda quando o mercado ele estava com um valor menor para você fazer a aquisição do token. Para dobrar hoje, imagina comigo, 81 mil dólares. Imagina você dobrando, tendo 100% de lucro no Bitcoin. Estamos falando de 160 mil dólares. Para o Bitcoin bater 160 mil dólares, ainda ele tem que percorrer um grande caminho pela frente. Não que isso não vá acontecer, mas foi o que eu te falei, lembra? Médio e longo prazo. Para investimento a curto prazo, você pegar posições privilegiadas, entenda melhor, nós já falamos aqui sobre a análise dos projetos, você identificar sobre tecnologia, governança e liquidez, mas procure projetos estruturados que têm um ecossistema grande e que são novos no mercado. Provavelmente esses projetos vão te render muitos frutos. A Percup, por ela estar na pré-venda, ela te dá ainda uma posição privilegiada antes da listagem. Não que isso seja uma recomendação de investimento, mas um ponto de análise para você entender o que nós estamos oferecendo e o que o mercado realmente quer. E hoje é exatamente uma estrutura completa e um ecossistema robusto. Eu dei aqui um testemunho para vocês, eu contei uma experiência que eu tive no mercado com uma moeda chamada XRP, a Ripple, token bancário. Eu soube de alguns contratos que ela iria fechar e me antecipei a esse mercado. Analisei o projeto, vi que realmente era uma estrutura muito boa e que ele tinha um potencial de valorização. Tinha um mercado que ele conseguia trilhar para frente. E no mesmo dia, essa moeda ela foi de 70 centavos, um pouco mais de 70 centavos, para quase R$10. Então, investidores inteligentes entendem de timing dos projetos. E hoje, a Percup, ela realmente está no time ideal para que você possa pensar de uma maneira a curto, médio e longo prazo. Lembrando que nós temos um ponto-chave, algo que realmente vai mudar a parte de visibilidade, que é um filme, uma trilogia global, que vai mostrar algumas coisas dos acontecimentos do mundo e vai, no seu contexto, falar sobre um reset financeiro. E isso, eu vou te dizer que é um marketing jamais visto no mercado cripto. Então, visibilidade, aonde pessoas vão entender e visualizar o projeto, realmente vai acontecer na Percup. E eu te faço uma pergunta, baseado no que você viu até agora, no nosso ecossistema, entendendo a visão de mercado, sabendo da visibilidade, quanto você acha que esse ativo pode valorizar nos próximos 24 meses? Será que vale a pena você ficar esperando esse movimento acontecer? Investidores experientes e inteligentes entram antes do mercado abrir o público. E isso te permite uma alavancagem de patrimônio com ganhos extremamente substanciais. Bilhões de pessoas vão ver e entender como esse projeto funciona. Então fica aí uma boa sacada. Se antecipe no mercado. Então entendemos que analisar um bom projeto de cripto não está ligado a ter sorte ou não ter sorte. Ah, mas se eu tivesse conhecido esse projeto, eu vou te falar uma coisa, muitas vezes esse projeto é falado para você e você com julgamentos acaba se afastando de uma real oportunidade. Então não é sobre sorte, é sobre
sobre saber ler o cenário atual. Quem entrou cedo no Bitcoin viu o patrimônio crescer. Quem entrou cedo no Ethereum viu o mercado expandir e isso refletiu no bolso. E isso se repete em diferentes ciclos e diferentes moedas. E o padrão é sempre o mesmo. Entrada antecipada gera mais vantagem. Projetos como a Percup, que ainda estão em fase de construção, permitem que você entre cedo e a gente já sabe. Quem entra antes bebe água limpa. No sentido do quê? Posições mais privilegiadas, cotações melhores e margens para você trabalhar de uma maneira tranquila os teus ganhos. Você não ficar tão estreito em algumas margens que é onde o mercado ele pode oscilar, só que isso não vai refletir e isso faz total diferença. Vamos dizer que você entrou num projeto a R$2 e esse projeto ele pode oscilar tanto para mais como para menos, é normal. O mercado você compra e vende, então vamos dizer que você teve uma margem onde esse projeto caiu para R$1,40, 60 centavos abaixo da tua posição de entrada nele. Você está com uma ré, vamos falar assim, de menos 30%. Mas a pessoa que comprou a 66 centavos, o mercado bateu 2 e está a 1,40, está numa zona de conforto. Por quê? Porque ela teve margem e isso faz total diferença na visão do negócio. E isso faz com que você tenha uma saúde mental ali naquele projeto muito mais tranquila, muito mais favorável, não deixando você preocupado todos os dias se aquela moeda ela vai subir ou se ela vai descer, porque você sabe que você teve uma posição privilegiada e você permite certos ajustes no projeto, que isso é normal. Então faz muita diferença quando você entra cedo em projetos que tem uma estrutura forte, tecnologia, que tem um ecossistema completo. Então sim, tem a receita do bolo para você ganhar dinheiro. A pergunta não é apenas se vai crescer, mas sim em que fase do projeto eu entrei. No próximo vídeo, vamos entender uma analogia simples para entender isso melhor.